Bom dia, pessoal! Vamos iniciar aí a correção das atividades dessa sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Bom, iniciando aí com esse conteúdo novo de matemática, tá? A gente estava trabalhando um pouco sobre as frações. A gente aprendeu ontem, né, a simplificar as frações, a deixar elas na forma irredutível. Relembrando o que é irredutível, é quando eu deixo a fração de uma forma que não dê para diminuir mais ela. Não dá para dividir por nenhum número que vá deixar ela menor, tá? Porque a gente tem que dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número para poder simplificar, tá bom? Bem, hoje a gente vai aprender um pouco sobre as frações equivalentes, tá? Então, o que são frações equivalentes? A gente tem esse desenho aqui que vocês tinham que passar no caderno, tá? Se a gente observar, todos os retângulos, eles têm o mesmo tamanho, não tem? Não são iguaizinhos? Eles só foram divididos em partes diferentes. O primeiro retângulo foi dividido em duas partes iguais. O segundo retângulo foi dividido em 4 partes iguais. E o terceiro retângulo foi dividido em 8 partes iguais. Então, é o mesmo retângulo, é como se fosse uma barra de chocolate. E eu fui dividindo ele em mais partezinhas, tá bom? Então, enquanto mais partes eu divido, menor cada pedaço é, né? Aí, eu coloquei aqui para vocês, ó. Ao observarmos as figuras acima, notamos uma semelhança entre elas. Embora a quantidade de partes divididas seja diferente, a parte pintada sempre representa a metade. Então, vocês estão vendo que o que eu pintei de vermelho aqui, ó, é o mesmo tamanho, apesar de estar dividido em 2 aqui, aqui em 4? Não é metade da figura que foi pintado? Dessa forma, 1/2, 2/4 e 4/8 são frações equivalentes, pois representam a mesma quantidade que é a metade. Então, o que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade, tá? Aqui, 1/2, 1 é metade de 2, representa metade. 2/4, 2 não é metade de 4? Então, aqui também representa metade. 4/8, 4 não é metade de 8? Então, também representa metade. Para identificarmos se uma fração é equivalente a outra, basta aplicar os princípios da simplificação. Então, foi por isso que a gente aprendeu a simplificação primeiro, tá? Para eu saber se uma fração é equivalente a outra, eu simplifico ela para ver se ela chega na mesma quantidade da outra, tá? 2/8 é equivalente a 1/4? O que eu faço? Eu pego o 2/8 e simplifico, tá? Aqui tá desse jeito, mas a gente pode fazer que nem a gente fez ontem, né? 2/8, tá? E eu vou simplificar. Deixa eu só colocar aqui no meio, né? O tracinho da fração para ficar bonitinho, pronto. Então, eu tenho aí 2/8. Como que eu simplifico essa fração 2/8? 2 e 8 são números pares, então eu já sei que ambos são divisíveis por 2, tá? Então, eu vou dividir em cima por 2 e embaixo eu vou dividir por 2 também. Lembra que na simplificação de fração, a gente tem que dividir o número de cima e o de baixo pela mesma quantidade? 2 dividido por 2 dá 1, não dá? Se você tem 2 balas para dar para 2 crianças, cada criança vai receber 1 bala. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. 8 dividido por 2. Se você tem 8 balas para dividir para 2 crianças, cada criança vai receber 4 balas. Então, 8 dividido por 2 dá 4. A simplificação, muitas vezes, você consegue dividir de cabeça, tá? Então, tá aí, ó. Se eu simplificar a fração 2/8 dividindo por 2, tanto em cima quanto embaixo, eu chego a 1/4. Então, sim, 2/8 é equivalente a 1/4. As duas frações representam a mesma quantidade. As duas frações representam metade, tá bom? Então, a resposta, sim, é equivalente, tá bom? Então, a gente tem aí umas atividades para fazer no livro de matemática, páginas 139, 140 e 141. Vamos lá, então. Aqui eu tenho o livro de matemática de vocês, página 139, né? 139, 140 e 141. Vamos lá, então. Frações equivalentes.
Nessa atividade, você vai usar uma folha de papel sulfite, régua, caneta e um lápis vermelho. Então, vocês tinham que pegar uma folha sulfite e ir fazendo de acordo com o passo a passo que eles estão orientando aí. No caso, era para vocês sentirem de uma forma concreta como funciona esse negócio de fração equivalente, tá? Dobra a folha ao meio, com uma figura ao lado. Tá vendo que aqui é a folha de vocês dobrada no meio. Com uma régua e caneta, marque a linha sobre a dobra. Então, vocês passavam um riscão vermelho assim no meio da folha. Depois, pinte uma das partes de vermelho. Então, representa um meio, tá? Essa parte pintada de vermelho. Dobre outra vez a folha ao meio e marque a dobra com a caneta. Então, vocês tinham que dobrar no meio de novo e passavam um riscão, ó. Depois, complete. Agora, a folha está dividida em 1, 2, 3, 4. 4 partes iguais. Deixa eu aproximar mais aqui. E a parte vermelha corresponde a 1 meio ou 2 quartos, tá? Então, aqui eu tenho duas partes pintadas de 4. Então, a fração é 2 quartos, mas é equivalente a metade. Não tem metade da folha pintada? Então, 1 meio e 2 quartos são frações equivalentes. Dobre a folha novamente ao meio, 2 vezes, ó, como ficou. Para ficar como indica a figura ao lado. Marque as dobras com caneta. Então, ó, passando o riscão aqui com a caneta vermelha. Depois, complete. A folha agora está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. E a parte vermelha que a gente pintou aqui, ó, de acordo com a figura, corresponde a 1 quarto, 2 quartos ou 4 oitavos, tá? Na verdade, aqui tá errado, não é 1 quarto não, viu, gente? É 1 meio, tá? Esse 4 aqui, eu acho que eles colocaram errado no livro, porque as frações equivalentes, ó, tá aqui embaixo, tá vendo, ó? É 1 meio, 2 quartos e 4 oitavos. Então, essa resposta aqui que tá no livro, tá errada, tá? É 1 meio, 2 quartos e 4 oitavos. Pinte as figuras do item A, B e C, indicando como ficou a folha em cada etapa. Então, aqui era para vocês pintarem desse jeito, tá? 1 meio, 2 quartos e 4 oitavos representam o mesmo pedaço da folha. Por isso, dizemos que 1 meio, 2 quartos e 4 oitavos são frações equivalentes. Elas representam a mesma quantidade, tá? Então, a gente indica assim, ó, 1 meio igual a 2 quartos igual a 4 oitavos, 1 meio igual a 4 oitavos ou 1 meio igual a 2 quartos igual a 4 oitavos. Agora, faça mais dobras na folha e descubra mais uma fração equivalente. A que a gente acaba encontrando, ó, é 3 sextos também, tá? Também representa metade. Vamos descobrir frações equivalentes nessas figuras. Então, a gente tem aqui um inteiro, que se eu dividir no meio, eu tenho 2 metades, que se eu dividir em 3, eu tenho 3 terços aí, né? Que dá para dividir em 6 partes e até em 12. Então, é o mesmo retângulo dividido até em 12 partes iguais. Complete com frações equivalentes. Então, letra A. 1 meio é igual a 3 sextos. Tá vendo o meio aqui? Se eu for na parte do 6 ali, ó, é a metade, ela representa 3 pedacinhos de 6, não é? Então, é 3 sextos, tá? B. 1 terço é igual a... Se a gente pegar 1 terço aqui, ó, quantos pedaços de 6 representam 1 terço? É só você seguir a linha aqui, ó. Não pega 2 pedacinhos? Então, é 2 sextos. Letra C. 1 terço é igual a 4. Se a gente pegar 1 terço e jogar lá no 12, ó, segue a linha aqui, ó. Lá no 12, eu vou até aproximar mais um pouquinho, ó. Lá no 12, ó, pega quantas partinhas do 12 ali, ó, 1 terço? Não pega 4? Então, 4 dozeavos. Letra D. 4 dozeavos é igual a 2. Se a gente pegar aqui, ó, 4 dozeavos é igual a 2 sextos, ó. Tá vendo que é 2 partes de 6, pega 4 de 12? 4 dozeavos é igual a 2 sextos. 2 meios é igual a quanto, ó? Se a gente pegar aqui 2 meios, ó, é a figura inteira, dá quantos sextos, ó? Não dá tudo? Então, são 6 sextos. 6 partes de 6, tá? 2 meios é igual a 6 partes de 6.
E 6 dozeavos aqui é fácil, né? 6 não é metade de 12? Então, é igual a 1/2, tá bom? Calcule quanto cada um deles gastou. Aqui vocês tinham que aplicar a famosa regrinha de ouro. Qual que é? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Então, vocês iam pegar o valor para calcular 3/4 de R$36, divide 36 por 4, que é o número de baixo, e multiplica o resultado pelo número de cima, que é o 3, ó. 36 dividido por 4 dá 9. E 9 vezes 3, 27. Aqui, deu R$27, tá? A letra B. André gastou 6/9 de R$36. 36 dividido por 9, que é o número de baixo, e multiplica pelo número de cima, que é o 6, tá? R$24. Lígia gastou 1/2 de R$48. Divide 48 por 2. Aqui eles não multiplicaram por 1, porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, não precisa, né? 48 dividido por 2, 24, né? Era só calcular metade de R$48. Bia gastou 2/3 de R$36. Divide 36 por 3, que é o número de baixo, deu 12. Multiplica pelo número de cima, que é 2. 12 vezes 2, R$24, tá? Agora, analise com atenção e descubra entre as 4 frações da atividade anterior as 2 frações que são equivalentes. Então, se a gente olhar bem aí, as frações que são equivalentes são a de 6/9 e 2/3, pois elas representam a mesma quantia em relação ao total, tá? Então, se a gente olhar bem aqui, essas 3 aqui, a B, a C e a D, dá 24, não dá? Mas por que que só a D e a B que são equivalentes? Porque as duas são em cima de R$36. A letra C é 24 também, mas o valor inicial não é igual. É 48, tá? Então, 1/2 não é a mesma coisa que 2/3, tá? 2 não é metade de 3. 1 é metade de 2, mas 2 não é metade de 3 e nem 6 é metade de 9. Então, as que representam quantidades iguais aí, em relação à mesma quantidade em cima de 36, é 6/9 e 2/3, tá? Representam a mesma quantia em relação ao total. Aqui na página 140, a gente tem um desafio, tá? Como descobrir se 3/4 e 7/10 são ou não frações equivalentes? Então, a gente podia simplificar ou jogar os valores em cima desse número 20 aqui, ó, tá? Que é múltiplo de 4 e de 10, tá? Então, aqui eles preferiram colocar no exemplo o cálculo de 3/4 em cima de 20. Quanto que é 3/4 de 20? Dá 15, tá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, tem 2 formas. Ou você simplifica a fração, ou você joga as 2 frações em cima de um mesmo valor, tá? E aqui, 7/10 de 20 deu 14. Então, eles não são equivalentes, tá? Eles não representam a mesma quantidade, tá bom? 3/4 e 7/10 não são equivalentes. Se a gente simplificasse, ó, 3/4 não dá para simplificar, já está irredutível. E 7/10 também, porque o 3 e o 7 são números primos, só são divisíveis por 3, né? E o 7 só é divisível por 7, por 1 e por ele mesmo. O 4 e o 10, eles são divisíveis por 2, né? Por 4, o 10 é divisível por 5, por 10, tá? Então, não tinha como mesmo os dois serem equivalentes, tá? Página 141 também, né? Sim, a 141 também. Vamos lá, então. Uma propriedade das frações equivalentes, tá? Então, aqui ele está mostrando que dá tanto para multiplicar, tá? Você pode aumentar a sua fração, como dividir para diminuir ela, tá? Se temos uma fração e queremos descobrir uma fração equivalente a ela, multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número, diferente de zero. Então, quando você divide, você simplifica, tá? Mas você pode aumentar essa fração multiplicando também. Então, ele quer que você completa aqui, ó. Se você multiplicou em cima por 5, embaixo você vai multiplicar por 5 também. 2 vezes 5, 10. Letra B. Aqui embaixo ele dividiu por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Letra C. Embaixo, para o 2 virar
Para o 3 virar 1, ele dividiu por 3. Então, se eu dividir 12 por 3, dá 4. Aqui, para o 8 virar 1, eu tenho que dividir por 8. Então, embaixo, dividindo por 8, dá 3. Letra D aqui, ó. 4 para virar 8, eu multiplico por 2. 5 vezes 2, 10. A F aqui, ó. 2 e 7. 7 para virar 28, eu multipliquei por 4. Então, é só multiplicar 2 por 4, que dá 8 sobre 28. E aqui é um desafio, tá? Porque era tipo uma expressãozinha aqui, tá? Como que o 10 vira 15? Ele dividiu 10 por 2, tá? 10 dividido por 2 dá 5. E se você multiplicar 5 por 3, dá 15. E aqui, o 4, se ele fizer o mesmo passo aqui, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 3, 6. Aí dá 6 quinzeavos, tá bom? Aqui a gente tem mais um desafio, tá? Ele dá para você esse triângulo e ele quer que você pinte 13 sobre 26 avos da região. Em vez de você dividir esse triângulo em 26 partes iguais, por que que você vai fazer uma fração tão complicada se você pode simplificar, tá? Então, você vai pegar o 13 26 avos e vai simplificar. Se eu dividir 13 por 13 dá 1, e se eu dividir 26 por 13 dá 2. Então, eu cheguei na fração da metade, tá? É 1/2. É muito mais fácil você pintar metade do triângulo do que você pintar 13 partes de 26, tá? Então, 13 26 avos representa a mesma quantidade, representa metade, tá bom? Então, você passa um riscão aí no seu triângulo e pinta metade. B. Pinte 22 33 avos da região determinada por esse retângulo. Então, a gente tem um retângulo aqui. Você podia simplificar também, ó. 22 dividido por 11 dá 2. E 33 dividido por 11 dá 3. Então, 2/3. Era só dividir em 3 partes e pintar 2, tá? Sem usar calculadora, descubra e complete. 28 35 avos de R$50 é igual a... Então, é só você simplificar. Sempre que você vê uma fração com muito número, simplifica ela antes de fazer a conta, porque fica sempre mais fácil, tá? É só dividir 28 por 7, 35 por 7, dá 4/5. Aí, você divide, aplica a regrinha de ouro. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Então, 50 dividido por 5 dá 10. Pega o 10, multiplica por 4, que é o número de cima, dá 40. Então, 28 a 35 avos ou 4/5 de R$50, tá? Que você simplificou aqui, dá R$40, tá? Então, sempre que você vê uma fração zona assustadora dessa, né? Ai, como é que eu vou dividir a figura em 26 partes? Simplifica, tá? Você aprendeu a simplificar a fração, a deixar ela irredutível, de uma forma que não dê mais para diminuir. Fica muito mais fácil para fazer seus cálculos depois, tá bom? Então, essas foram as atividades de matemática. Agora, a gente vai para as atividades de português, tá? As atividades de português, a gente tinha aí um livro para ler, que eu enviei para vocês em PDF, tá? Estava disponível também no nosso Google Classroom, tá? A gente tem uma sala no Google Classroom. A maioria de vocês está nela, alguns ainda não estão, tá? Para quem ainda não está, ó, só mostrando para vocês como é. Aqui tem o mural, tá? Do nosso 5º ano P. Se vocês forem em atividades, tá? Tá tudo organizado para vocês aqui, os tópicos, ó. A gente tem todas as aulas que eu gravei para vocês aqui, tá? Todas mesmo. Aqui, vocês podem consultar, tá? Pelas datas, ó. Essa daqui é a de quarta e quinta-feira. Aqui eu coloco as avaliações para vocês. A presença, tá? De todas as semanas para vocês preencherem. E as rotinas também estão aqui, tá, gente? As aulas do Centro de Mídias eu coloco aqui para vocês também. E até as coisas do primeiro bimestre estão todas aqui, tá bom? Então, quem ainda não estiver no Google Classroom, é bom começar a acessar, porque tudo que você não consegue encontrar no grupo, porque você acabou se perdendo no meio das mensagens, tá organizado e você encontra muito fácil aqui no nosso Google Classroom, tá? Bom, pessoal, aí para entrar, ó,
É só usar esse código aqui, ó, 5CN3626. Abre o Google Classroom, baixa no seu celular, tá? E entra com esse código. É bem tranquilo, tá bom? Bem, pessoal, o livro era esse aqui, ele tá no Google Classroom também. Eu coloquei para vocês disponível lá, tá? Do Pequeno Polegar. E ele conta assim, eu vou falar bem resumida a história para vocês, pra gente poder fazer a atividade. Porque não tinha como vocês fazerem a atividade do ler e escrever, tá? Sem ter lido o livro por causa das perguntinhas, tá bom? Então vamos lá, ó. O que o livro fala? Ele conta a história de um casal de lenhadores que tinha 7 filhos, ó, 7 crianças. O caçulinha chamava Pequeno Polegar, e ele era o mais esperto e o mais corajoso, né? Um dia eles se perderam quando foram cortar lenha, tá? Apanhar lenha, né? E aí eles encontraram uma casa, né? Ficou frio, ficou de noite, chovendo, né? O Pequeno Polegar viu uma casa e resolveu se abrigar lá com os irmãos dele. Só que lá morava um gigante, né? A mulher do gigante atendeu a porta. Aparentemente é uma mulher de tamanho normal. Não me perguntem como uma mulher normal é casada com um gigante, mas nessa história é. E ela ficou com dó das crianças, avisou eles, ó, o meu marido gigante, ele come criancinha, mas como tá chovendo, eu vou deixar vocês entrar, só que vocês se escondem, tá? E aí ela deixou as crianças entrar, o marido dela chegou, o gigante, tá? E as crianças correram se esconder ali, debaixo do armário. Mas o gigante sentiu o cheiro delas, né? Tô sentindo o cheiro de criancinha, né? A mulher dele até tentou disfarçar, não, meu bem, é a janta, né? Mas ele acabou achando as crianças ali debaixo do armário, ó, o gigante aqui, né? Acabou achando as crianças debaixo do armário. E queria porque queria comer as crianças. A mulher, né, chorou as pitangas, falou que não, né, vamos jantar primeiro, né? E ele concordou em deixar as crianças descansar. Tá aqui, ó. O gigante concordou em deixar as crianças descansar. Mas ele ia comer elas no dia seguinte. É isso. As crianças então foram dormir no mesmo quarto das filhas do gigante. O gigante tinha nada mais nada menos que 7 filhas. Mesma quantidade dos meninos, né? Das 7 crianças que apareceu na casa dele. E se a gente vê na imagem pintada aqui, as meninas têm o tamanho de ser humano normal. Então, o gigante é casado com uma mulher normal e tem 7 filhas de tamanho normal também. A lógica disso eu não sei, mas é isso aí, tá? Ele tem 7 filhas. E essas 7 filhas, e as crianças, os 7 meninos, foram dormir no mesmo quarto das 7 filhas do gigante, tá? O Pequeno Polegar ficou com medo do gigante aparecer no meio da noite lá e querer comer eles. Então, o que ele fez? Ele observou que as meninas possuíam uma coroa de ouro na cabeça, todas elas. Então, ele pegou as coroas delas, tá? E colocou no lugar das coroas o gorrinho dos irmãozinhos dele. Então, ele trocou. As meninas ficaram com os gorrinhos, elas estavam dormindo, elas não perceberam nada, né? As meninas ficaram com os gorrinhos e os meninos com as coroas de ouro, tá? E não é que o Pequeno Polegar estava certo. O gigante apareceu no meio da noite, apalpou ali a cabeça dos meninos e sentiu a coroa de ouro. Então ele falou, não, isso daqui são minhas filhas, né? Foi na outra cama, apalpou e sentiu o gorrinho de lã na cabeça das meninas, que ele não sabia que eram as meninas, tá? É um gigante que sente cheiro de criança, mas não sabe o cheiro das filhas dele, mas tudo bem. Aí, ele pegou as meninas, achando que eram os meninos, tá? Colocou dentro da sacola e levou pra cozinha, aqui, ó. Depois levou o saco pra cozinha e colocou, acendeu o fogo pondo água pra ferver. Aqui não fala se ele chegou a cozinhar as filhas dele e a devorar elas, tá? Isso eu falei, ué, cadê, né? Será que aconteceu? Ele comeu as meninas? Só diz que ele percebeu o que aconteceu, tá? Mas não fala na história se ele chegou a comer as filhas dele. Aí eu fiquei preocupada, será que as meninas estão bem ou não? Mas antes disso acontecer, o Pequeno Polegar, que é muito inteligente, avisou os irmãos dele, ó, vamos fugir, porque ele vai perceber o que aconteceu e vai comer a gente. Então os meninos fugiram
O gigante, quando descobriu o que aconteceu, ó, tá vendo? Ao descobrir o que aconteceu, mas não fala se ele comeu as filhas deles ou não. Eu espero que não, né? Tadinha das meninas. O gigante calçou as suas botas mágicas. Ele tinha botas que deixavam ele super veloz e foi atrás dos meninos. Só que ele parou para tirar uma soneca no meio do caminho, né? Virou a fábula da lebre e da tartaruga, né? Ele parou para dormir no meio do caminho. E o pequeno polegar voltou, viu o gigante dormindo e roubou as botas dele. Tá vendo que tá só as meias aqui? Roubou as botas dele. E como a bota era mágica, quando ele colocou no pé, se ajustou e ficou do tamanho do pezinho dele, tá? Então ele conseguiu chegar bem rápido, né? E fala que ele chegou a um reino distante com as botas, tá? E nesse reino distante, uma princesa estava perdida numa mata. E aí o rei estava oferecendo bastante ouro para quem trouxesse a princesa de volta. O pequeno polegar foi lá, rapidamente achou a princesa e trouxe de volta para o reino. Além de tudo, ele virou uma criança, virou um super-herói da história, né? Aí o rei deu, aqui mostra as botinhas, né, cheia de ouro, tá? Só que na história fala que ele ganhou o ouro do rei e ele foi rapidamente para a cabana dos pais por causa das botas mágicas. Mas se ele colocou o ouro nas botas, como que ele usou as botas para chegar em casa, né? Eu não sei também. Enfim, ele conseguiu chegar rapidamente em casa e com o ouro que ele ganhou pelo feito heróico dele de salvar a princesa na mata perdida, tá? A família dele viveu feliz e com fartura. E assim acaba a história. É uma história bonitinha, né, gente? A gente acaba aí sendo crítico, vendo os problemas de lógica aí, mas é um conto infantil, muito bonitinho, tá? E a professora brinca um pouquinho com essas coisas de lógica, mas é uma história legalzinha aí para vocês estarem lendo e se divertindo um pouco nessa quarentena, né? Então vamos para as atividades do livro. Vamos lá. O livro era na página 178, 179 e 180, tá? Essa atividade aí, 3C. O professor lerá o conto Pequeno Polegar de Charles Perrault e logo após a leitura vocês irão comentar sobre as seguintes questões. Vocês conhecem outros contos de Charles Perrault? Quais? Aí vocês vão escrever os que vocês conhecem, tá? Se não conhece, escreva, não conheço nenhum. Quem quiser pesquisar no Google, ó, contos de Charles Perrault. E o que você achar, você pode colocar. Essas questões era para responder no caderno, porque não tem espaço aqui no Ler e Escrever, tá? Como o autor descreve o pequeno polegar? Se a gente olhar lá no livro, ele fala que o pequeno polegar era pequeno e fraco, né? Ó, o caçula era magro e fraco, mas também esperto e inteligente. Então, ele era muito inteligente, mas ele era pequenininho e fraquinho, tá? Então, aqui, como ele descreve. Eu vou colocar num canto aqui, ó. 2. Ele era pequeno e fraco, mas muito inteligente. É assim que ele descreve o pequeno polegar, tá? 3. Como conseguimos perceber que um conflito começou a acontecer na história? 3. Quando as crianças se perdem na floresta, né? Que eles foram pegar lenha e comer frutinha, né? Quais são as resoluções dos conflitos? São tantos conflitos, né? Primeiro eles se perdem, depois eles encontram a casa do gigante, depois o gigante quer comer eles, eles fogem, depois que eles conseguem fugir, roubar a bota do gigante, ele vai para um reino onde ele precisa achar uma princesa. Então aí são vários conflitos, vocês podem colocar um por um, ó. As crianças se perderam e acharam uma cabana. Vamos colocar aqui, ó. Vou pôr a resposta 4 aqui. E vou colocar um asterisco para colocar cada conflito, ó. As crianças se perderam, mas acharam uma cabana. Esse é um dos primeiros conflitos. Depois, o gigante queria comê-los, mas eles fugiram.
roubando sua bota mágica. Essa foi a solução do conflito com o gigante, tá? Depois, Polegar chegou a um reino e recuperou uma princesa perdida. E depois a gente tem um dos últimos aí, tá? Polegar ganhou ouro para viver bem com sua família. Então, aí acabou resolvendo tudo no final, tá? Então, é mais ou menos assim, né? A resolução de cada conflito da história, tá bom? Aqui, a gente precisava fazer agora uma atividade de gramática, tá? A gente precisava reescrever esse trecho aqui, consertando as palavras erradas. Eu vou primeiro circular elas, tá? Mas Polegar sempre tá errado, tá? Muito ativo, subiu uma grande árvore e lá do alto viu uma luz brilhar ao longe. Imaginou que seria a luz de uma casa. Sem hesitar, o garoto desceu da árvore e, guiando os irmãos, começou a andar na direção daquela luzinha distante. Andaram e andaram até chegar a uma casa imensa e assustadora. Polegarzinho bateu a porta e uma mulher veio abrir. Quem são vocês, crianças, e o que querem? Então, ele quer que a gente reescreve o trecho, consertando essas palavras erradas. Então, vamos lá. Mas, Polegar, sempre com S, tá, gente? Muito ativo. Por mais de perto, assim. Subiu em uma grande árvore. E lá do alto viu uma luz brilhar ao longe. Imaginou que seria com S de uma casa. Imaginou que seria a luz de uma casa com S. Sem hesitar, olha como se escreve hesitar, gente, é com X, tá? O garoto desceu com SC, tá? É um dígrafo, da árvore e, guiando os irmãos, começou com C cedilha a andar na direção daquela luzinha distante. Ponto final. Andaram e andaram até chegar a uma casa com S imensa, com S só, e assustadora com 2 S. Polegarzinho escrito errado o polegarzinho, né? Aqui, agora que eu vi. Tá polegarzinho, é polegarzinho, tá? Tá escrito errado também. Polegarzinho bateu a porta e uma mulher veio abrir. Travessão, quem são vocês, crianças? E o que querem? Então, nosso textinho ficava assim, ó, reescrito com as palavras certas, tá? Aqui, escreva quais palavras vocês localizaram que não estão grafadas de forma, que estão grafadas de forma incorreta. E faça a correção necessária. Então, se você precisasse olhar no dicionário como se escreve, tá?
Aqui, vamos lá, eu já coloquei aqui as palavras, ó. Sempre é com S, tá? Seria também é com S. Casa é com S. Hesitar não tem H e é com X. Desceu é com SC. Começou é com C cedilha. Imensa é um S só. E assustador é com 2 S, tá? Aqui, ó. A que conclusões podemos chegar sobre a grafia correta das palavras selecionadas, tá? Então, por último, eu vou colocar do polegarzinho, que eu não tinha percebido que estava escrito errado, ó. Polergazinho, tá assim lá, né? Polergazinho. Nossa, tá muito errado. Mas aí eu acho que não entra no que eles queriam estudar aí sobre uso de S com som de Z, SC, C cedilha. Foi um erro de digitação, mas eu vou colocar aqui por colocar, tá? Polegarzinho, tá? Pronto, agora tá todas completas as palavrinhas certas, né? Essa primeira palavra aqui, ó, sempre seria, aqui tá mostrando o uso correto do S no início de palavras, tá? Então, sempre seria, a gente consegue saber a escrita correta delas usando no dia a dia mesmo, tá? São escritas com S. Aí, a gente tem aqui casa, tá? Quando eu tenho duas vogais, o S, ele tem som de Z, tá? Ele não tem som de S. Então, eu não preciso usar o Z, eu posso usar o S mesmo, ó. S, entre duas vogais, tem som de Z. Aqui, hesitar. A gente vê que existem palavras onde o X tem som de S, tá? No caso de hesitar, ó. O X aqui tem som de S. Em desceu, a gente tem um dígrafo, ó. Uso do dígrafo SC, que possui som de S, tá? Então, dígrafo é quando eu tenho duas letras que juntas possuem um som só. Começou é o uso do C cedilha, que com a vogal O precisa da cedilha para ter som de S. Porque se eu não colocar a cedilha no C, fica comecô, né? O C com O fica co. Para ficar com som de S, eu tenho que pôr a cedilha. Então, aí fica com som de S. Fica so. Começou. Aqui, imensa. Após consoante, ó, antes eu tenho N, não é vogal, é um N, é uma consoante. Não é necessário usar dois S para ter som de S. E aqui, assustadora, tá? Entre duas vogais, para ter som de S, é necessário usar SS. Então, ó, se não ficar, como é duas vogais aqui, o S fica com som de Z. Aí ficaria assustadora. Para ficar assustadora, eu tenho que usar os dois S's, tá bom? Porque eu tenho aí duas vogais, tá? Então, entre duas vogais, para ter som de S, eu preciso usar SS, tá? E a do polegarzinho foi um erro de digitação do livro, provavelmente, então eu não vou colocar nas regras gramaticais aí, tá bom? Bem, pessoal, essas foram as atividades dessa sexta-feira, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar para mim, tá? Um beijo, tchau!